Olá, turminha do nono ano! Hoje nós iremos dar início à nossa primeira aula do segundo semestre. Então, vamos lá? O assunto que iremos estudar é sobre o descritor 21 do SAEB. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Diferentemente do que é exposto no descritor anterior, o D20, dois ou mais textos que desenvolvem o mesmo tema podem ser confrontados para se procurar perceber os pontos em que tais textos divergem. Também pode acontecer de um único texto apresentar opiniões distintas em relação ao mesmo fato. A habilidade para estabelecer esses pontos divergentes é de grande relevância na vida social de cada um, pois constantemente somos submetidos a informações e opiniões distintas acerca de um fato ou de um tema. O item que se destina a avaliar essa habilidade deve apoiar-se em um, dois ou mais textos diferentes e focalizar os pontos em que esses textos divergem. A habilidade avaliada por meio deste descritor relaciona-se, pois, à identificação pelo aluno das diferentes opiniões emitidas sobre um mesmo fato ou tema. Texto 1. Veja dicas de como se preparar para o vestibular. A preparação para o vestibular deve começar bem antes das provas. Além de dominar os conteúdos das disciplinas exigidas nos exames, o estudante deve treinar a resolução de questões dos principais vestibulares, cuidar da alimentação e buscar formas para controlar a ansiedade. A primeira providência a tomar, segundo coordenadores de cursinho, é organizar a rotina de estudos. Quem faz ensino médio ou cursinho deve prestar atenção nas aulas e fazer exercícios em casa, revisando o que aprendeu. Dúvidas devem ser tiradas rapidamente com professores e nos plantões de dúvidas das escolas. Texto 2. Época de vestibulares exige controle da ansiedade de estudante e de pais. A época dos vestibulares exige o controle da ansiedade de estudantes e dos pais, segundo a avaliação de uma coordenadora psicológica e de uma psicóloga. Para as profissionais, a medida da atenção das famílias com a chegada das provas da universidade pode ser decisiva para um bom ou mau desempenho dos jovens. Vamos para o enunciado da questão. O texto reflete informações aos vestibulandos, onde, item A, o texto 1 relata de como se preparar para um vestibular, e o texto 2 nos informa das ansiedades que temos durante o vestibular. Item B, o texto 1 informa e ensina de uma forma correta de como encarar um vestibular, e o texto 2 nos orienta a controlar o emocional antes do início do vestibular. Item C. O texto 2 relata os meios de ansiedades que tem todo o vestibular. E o texto 1 informa os meios de vestibulares e suas preparações. Item D. O texto 2 induz ao leitor como é preparado um vestibular. E o texto 1 informa os meios de ansiedades. Ao fazermos a leitura dos dois textos, analisamos que a alternativa correta é a A. O texto 1 relata de como se preparar para um vestibular e o texto 2 nos informa das ansiedades que temos durante o vestibular. O estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar. Bom, turma, a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma, certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Então, fiquem com Deus e um forte abraço virtual.